tive a agradável surpresa de descobrir que um colega meu de Força Aérea e de turma da Força Aérea havia passado no concurso de auditor fiscal, assim como eu passei. Eu era da aviação de transporte, ele era da aviação de helicóptero da FAB. Nós ingressamos na Receita então em dezembro de 1997 e logo no primeiro ano ele já vislumbrou a possibilidade de emprego de helicópteros na aduana brasileira. A ideia surgiu exatamente porque eu era oficial da FAB, né? Trabalhei a minha vida inteira na FAB em unidades aéreas, né? Principalmente de helicóptero. E eu resolvi fazer o concurso para Receita. Aí no concurso de formação eu já tive contato com esse mundo da repressão, né? De vigilância e repressão ao contrabando, a questão do comércio exterior e esse trabalho todo que a maioria das pessoas lá fora não sabe que existe, né? E que eu também, ao ingressar para a Receita, que eu descobri que existia. E com isso foi meio que imediato a visão de que aquilo que eu fazia antes tinha uma aplicação aqui dentro. E eu comecei a pesquisar o lado daqui, né? A Receita já teve avião, já teve... Em que momento isso aconteceu? Não é possível que nessa história toda aí não tivesse. E eu descobri que não, que nunca teve. E eu me lembro que alguns anos depois ele me mandou um trabalho escrito, pediu que eu desse uma olhada, justamente fazendo essa proposta de emprego de aeronaves e pedindo sugestões e também a possibilidade de levarmos esse material ao conhecimento de outros pilotos da Receita Federal que pudessem contribuir com esse trabalho. E o Coeno, que fomos colegas de Força Aérea na base aérea de Santa Maria, me ligou, entrou em contato comigo, dizendo que havia desenvolvido um estudo preliminar junto com outros colegas, buscando uma viabilidade do emprego da aviação em nosso trabalho. Me mandou uma cópia desse trabalho, um trabalho muito rico, muito interessante, que na época chamamos de Projeto Grifo, e foi a base, digamos assim, todos os nossos estudos. Depois desse documento encaminhado, eu procurei pesquisar dentro dos colegas a nível nacional, quem era oriundo também principalmente militar, que era aviador, que tinha contato com aviação. E nisso nós encontramos um grupo e começamos a trocar mensagens, pensar formas de poder convencer, que na época o problema era o convencimento, não era a implementação, né? A implementação a gente sabia que a gente tinha como fazer isso depois pela experiência que a gente tinha. Então aí nós encontramos vários colegas que começaram a comprar ideia, né? Porque isso aí é impossível tocar sozinho. Trocamos muitas mensagens, fizemos muita pesquisa, cada um dentro da sua esfera de relacionamentos dentro da Receita procurava cada oportunidade que surgia tentar vender a ideia, né? Porque a gente sabia que era viável e sabia que ia dar certo. Naquela ocasião eu conhecia um ex-piloto da Marinha que também trabalhava lá na 2ª Região Fiscal, mais especificamente na Delegacia de Boa Vista. E esse piloto da Marinha, o Jorge Luiz Cabral, ele teve a ideia de apresentar esse trabalho para o então superintendente, que era o Dr. José Barroso Tostes Neto. Então me apresentaram a proposta, né, de utilização de aeronaves nas atividades da Receita e pediram meu apoio para o projeto e a oportunidade que eles gostariam de apresentar esse projeto para o secretário da Receita Federal. Eu percebi que era um projeto importante para a Receita Federal. A Receita se ressentia de uma melhor estrutura nas suas atividades de vigilância e repressão, mas também de a utilização desses instrumentos para atividades de inteligência fiscal, de fiscalização propriamente dita. E percebendo a importância e a necessidade de estruturar, conseguimos, numa visita do secretário à 2ª Região Fiscal na época, inserir na agenda uma apresentação deste projeto. Na realidade, essa apresentação, digamos assim, foi a primeira coisa que nos trouxe ânimo. Por quê? Nós conseguimos chegar no secretário. Só que nós não tínhamos expectativa nenhuma de que eles nos recebessem de forma diferente que a grande maioria tinha nos recebido antes, que é com simpático, mas que isso aí não é uma coisa viável. Para nossa surpresa, nós conseguimos falar com ele já no final do dia.
ele já estava cansado, já estava na hora do coquetel, que ia ser daquele dia, ele tinha o dia inteiro participado de eventos, e ele, quando nós começamos a falar, ele parou para nos escutar. Ele demonstrou um interesse muito grande, ficou bastante interessado, fez muitas anotações durante a apresentação e ao final ele acabou solicitando que nós fizéssemos um trabalho que ele chamou de capítulo 0, que seria justamente levantar algumas questões que ele considerava que eram antecedentes à manifestação da Receita de apresentar um projeto dessa natureza e executá-lo. O secretário ficou bastante bem impressionado com o projeto e fez uma série de questionamentos. A preocupação era exatamente de assegurar que a utilização dessas aeronaves não colocasse em risco a segurança dos servidores que iam fazer parte do grupo e também preocupações relativas ao alto investimento que isso representava. De fato, são equipamentos de alto custo e que, portanto, precisava de uma série de detalhamentos para a garantia de que houvesse retorno desses investimentos. No final das contas, o projeto Grifo, que foi o projeto original todo escrito, ele acabou se constituindo num processo e, na verdade, foi um extenso trabalho de auditoria que, se eu não me engano, tinha cerca de 2 volumes, mais ou menos, dessa altura de material. E com todo esse levantamento anterior, foi muito fácil, havendo a disponibilidade de recursos. E houve também uma sincronicidade aí, porque o colega que havia sido sargento artilheiro de helicóptero, ele estava recém-chegado ao cargo de superintendente da 7ª Região Fiscal. Ele nos procurou dizendo: olha, agora temos uma oportunidade. Naquele ano, eu me lembro que eu fui em março para Brasília, falei com o Rachid, dizendo que eu precisava de 20 milhões para comprar 2 helicópteros Esquilo de turbina. Aí o Rachid falou que não teria recurso para aquilo, porque não estava no projeto. E aí eu sempre dizia para a turma assim: mantenha o processo pronto, porque daqui a pouco esse recurso vai vir. E esse recurso veio. Era setembro daquele ano, Marcelo me ligou assim: Barbeiro, você ainda quer comprar aqueles helicópteros? Eu falei assim: quero. Era setembro, o pessoal tinha 40 milhões e não tinha projetos para aplicar. Eu botei o processo debaixo do braço, fui para lá, falei com o Rachid. O Rachid também tem um papel fundamental, porque sempre acreditou em nossas ideias. O secretário Jorge Rachid teve realmente essa sensibilidade e teve um papel decisivo que deve ser reconhecido nesse momento em que se comemoram os 10 anos da criação da DIOAR, para viabilizar todas essas melhorias que dotaram a Receita de instrumentos modernos para o exercício das suas funções, principalmente voltadas à fiscalização e ao controle aduaneiro. O processo licitatório ele foi uma novidade, porque a Receita Federal até 2003, 2004 não tinha ainda feito uma modalidade licitatória internacional, mas faltava colocar no papel e faltava executar essa aquisição. Então, a primeira coisa que foi definido foi uma logística, uma superintendência que tivesse condições de proceder, de executar o processo licitatório. Foi então escolhida a 7ª Região Fiscal, na época o superintendente era o Dr. Barbier. Então iniciamos aí todos os estudos, o processo licitatório e principalmente o contato com a Procuradoria da Fazenda do Rio de Janeiro, que é quem analisava e analisa todos os editais e especificações dos processos licitatórios. A gente conseguiu adquirir 2 helicópteros excelentes, com autonomia excelente, uma customização. À época, em 2004, 2005, não existia nenhum helicóptero não militar, com essas especificações, com essas capacidades, com a possibilidade de você voar noturno, obter imagens noturnas, gravar essas imagens que futuramente serviam como prova até para efeito de autoinfração. Só que tinha um desafio. É uma concorrência internacional. Concorrência internacional entre publicidade do edital e a realização da licitação
consome no mínimo 3 meses. Já era setembro, quase outubro, né? Então, outubro, novembro, dezembro, nós estamos no final do ano com recursos, né? Se o processo licitatório não tivesse todo prontinho, e a minha turma deixou isso, e aí tem um papel fundamental também do Tissot, que nos ajudou assim de maneira espetacular, eu voltei de lá com um ok, nós colocamos o edital na rua, cumpriu-se os prazos legais e a licitação foi feita ali em meados de dezembro, não teve impugnação, porque também trabalhamos nos editais, nos fornecedores, de maneira que quem veio para a licitação veio realmente competindo pelo melhor preço, etc. Ou seja, se não tivesse esse trabalho prévio de pesquisa, de deixar o processo arrumadinho, pronto para licitar, acreditando que algum dia isso a gente não teria comprado, porque foi muito apertado, né? Uma das unidades mais bem preparadas nesse quesito, na formação da sua doutrina operacional. A gente conseguiu efetivamente apreender 7 veículos carregados. Boa caça para vocês!